Helena pressiona a ponta fria de seu paquímetro digital contra o rodapé de carvalho apodrecido do escritório de sua avó, prendendo a respiração enquanto mede o milímetro exato da fresta entre o assoalho empenado e o papel de parede descascado. Ela desliza uma fina lâmina de aço flexível na fenda escura, girando o pulso para sentir o clique metálico do cofre, porém a ferramenta atinge algo macio, quente e distinto, como cartilagem úmida expandindo contra o aço. A madeira sólida do rodapé pulsa visivelmente para dentro contra seu polegar, expandindo e contraindo em um ritmo lento e cardíaco que vibra através do assoalho e envia uma onda de náusea direto por seu braço. Helena larga a ferramenta, sacando uma lanterna pesada de alumínio do cinto e clicando o feixe cegante diretamente sobre a madeira pulsante, iluminando a forma como os veios do carvalho esticam e rasgam como pele viva. Ela pressiona o dedo indicador nu contra a superfície anômala, fechando os olhos enquanto um som abafado de uma criança chorando ecoa não da parede, contudo de dentro de seu próprio ouvido interno, combinando perfeitamente com seus terrores noturnos. Seu Almeida traz a marreta de 3 quilos e o formão largo. A parede não está oca. Tem alguma coisa viva e respirando atrás do carvalho. Helena grita por cima do som ensurdecedor da tempestade. O velho empreiteiro entra na sala mal iluminada, limpando poeira de gesso branco do macacão de lona, e balança a marreta de cabeça de latão diretamente no centro do painel de madeira pulsante com toda a sua força. A marreta pesada ricocheteia com um estalo úmido e doentio, lascando a madeira e enviando uma violência de seiva preta e fétida através do avental de algodão branco de Helena e o tapete persa. Helena pega um rolo grosso de papel absorvente da bandeja de restauração e esfrega violentamente o líquido preto, as mãos tremendo enquanto a substância chia e queima pequenos buracos fumegantes através do papel espesso. O Sr. Almeida enfia uma alavanca de aço plana e enferrujada no buraco lascado e inclina todo o peso do corpo contra o cabo, forçando a tábua grossa de carvalho a se desprender do gesso úmido com um guincho alto. Uma rajada de ar congelante e estagnado irrompe da cavidade escura recém-formada, carregando o fedor metálico distinto de sangue seco e o som fraco e inconfundível de uma caixa de música tocando uma canção de ninar distorcida. Dona Helena, isso aqui não é cofre nenhum, isso é um poço de ventilação antigo cimentado por dentro com algo que está apodrecendo, Almeida diz, a voz falhando enquanto ilumina a fenda estreita e gotejante com a lanterna do celular. Helena ignora o aviso, puxando uma luz negra ultravioleta de alta potência da bolsa e acendendo-a para escanear as bordas expostas do gesso, revelando um padrão caótico e extenso de fluidos biológicos fluorescentes. Ela enfia a mão no buraco escuro e congelante com um par de pinças de bambu longas e com ponta de titânio, navegando cuidadosamente pelos tijolos irregulares para extrair um objeto pequeno e duro. Helena deixa o objeto cair na bancada de vidro, onde pousa com um baque metálico pesado, revelando ser um medalhão de prata tarnisado completamente fundido por décadas de calcificação branca e espessa. O banco não vai aceitar essa casa como garantia se a fundação estiver comprometida por esse buraco infeccionado. Precisamos chamar um engenheiro e a vigilância hoje, Almeida argumenta, cruzando os braços e dando um passo para trás em direção à porta. Helena desenrosca a tampa de vidro de um frasco conta-gotas cheio de solvente enzimático especializado e deixa cair exatamente 3 gotas sobre a dobradiça enferrujada do medalhão de prata, observando o líquido reagir instantaneamente. O solvente chia ao entrar em contato com o metal, liberando um fio fino de fumaça verde que cheira fortemente a enxofre e cabelo queimado, forçando Helena a puxar a gola da blusa sobre o nariz. Ela usa uma microespátula para raspar suavemente a crosta calcificada dissolvida, expondo a gravação intrincada e profundamente arranhada de um salgueiro chorão na tampa do medalhão. Helena pressiona o pequeno feixe de liberação com a unha, forçando o medalhão a se abrir e revelar um pedaço minúsculo e dobrado de velino amarelado em vez de uma fotografia.
Ela pega o velino frágil com uma pinça de ponta de algodão, segurando-o diretamente sob a brilhante lâmpada de halogênio da mesa para ler a escrita irregular e desbotada. Engenheiro nenhum vai resolver o que tem aqui dentro. Seu Almeida, a minha avó não escondeu dinheiro nesta casa, ela escondeu um crime que eu cometi quando tinha 7 anos. Helena sussurra, a voz tremendo enquanto a tinta na página começa a sangrar. Ela vira o velino, revelando um esboço frenético a carvão do próprio escritório onde estão, com uma massa grande e escura enterrada diretamente sob as tábuas do assoalho onde Helena está pisando. Helena larga a pinça, pega uma alavanca de aço pesada do canto da sala e enfia a ponta plana sob a borda da tábua grossa de carvalho sob seus pés. Ela puxa a alavanca para baixo com as 2 mãos, quebrando os pregos enferrujados e alavancando a tábua de madeira pesada para cima para expor a terra escura e úmida sob a fundação. Uma mão esquelética e pálida irrompe para cima através do solo molhado, seus dedos podres envolvendo firmemente o tornozelo de Helena com uma força esmagadora que imediatamente machuca o osso. Helena grita, largando a alavanca, e chuta a perna violentamente para quebrar o aperto, enviando uma chuva de terra molhada, seiva preta e fragmentos de osso voando pela sala. Ela rasteja para trás de mãos e joelhos, derrubando a bandeja de solventes, e observa com horror enquanto a mão esquelética se retrai lentamente de volta para a terra escura e pulsante. O que foi isso, menina? O que tem aí embaixo que está te puxando? Almeida grita, o rosto pálido enquanto se afasta em direção à porta pesada de carvalho do escritório. Helena pega o gravador de voz digital da mesa, aperta o botão vermelho de gravação e o segura diretamente sobre o buraco aberto e sangrando no assoalho. O visor digital do gravador dispara para o vermelho enquanto captura um coro ensurdecedor e sobreposto de 100 crianças sussurrando o apelido de infância dela em uníssono perfeito e aterrorizante. Helena bate a palma da mão no botão de parar, arranca o minúsculo cartão SD do dispositivo e o enfia profundamente no bolso do avental manchado. Ela avança em direção às pesadas cortinas de veludo que cobrem a única janela do escritório e puxa a corda, mergulhando a sala na escuridão absoluta assim que o assoalho começa a se lascar. Helena risca um fósforo na sola áspera da bota, protegendo a pequena chama trêmula com as mãos em concha, e acende a única vela preta descansando sobre a mesa da avó. A vela se acende, iluminando as paredes do escritório, que agora estão completamente cobertas por marcas de mãos pretas e úmidas que estão lentamente deslizando para baixo em direção ao chão. Helena encosta as costas na porta de carvalho maciço, sentindo a vibração das marcas úmidas que escorrem pela parede atrás de sua nuca. Ela ergue a vela preta, aproximando a chama trêmula da superfície da mesa da avó para examinar os arranhões profundos que antes pareciam apenas desgastes do tempo. Madeira de lei não sangra dessa forma, murmura Helena, passando a ponta do indicador enluvado sobre o sulco escuro que exala um cheiro metálico de cobre e terra molhada. A restauradora puxa a lupa de joalheiro que mantém pendurada no pescoço e a posiciona sobre o olho direito, focando a luz amarelada na textura porosa da madeira arranhada. Fibra cortada com lâmina cega, ângulo de 45 graus, dita Helena em voz alta, ditando seu relatório técnico para abafar o som de gotejamento que ecoa no canto escuro. Ela afasta a cadeira de couro rangendo e se ajoelha no assoalho, tateando a base do rodapé com as mãos frias em busca da fresta de ar que mencionava. Diário. Se a vovó escondia o cofre atrás do forro, a ventilação tem que estar aqui, resmunga Helena, arranhando a poeira acumulada com as unhas até sentir um relevo diferente sob o dedo. A jovem puxa um estilete de precisão do bolso do avental e o encaia na minúscula ranhura, fazendo alavanca com o pulso até estalar a madeira podre e revelar um compartimento. Achei, sussurra Helena, enfiando a mão no buraco escuro e retirando um maço de cartas amarradas com um cordão de cabelo humano que se desfaz em pó ao toque. Ela senta no chão,
cruzando as pernas para manter o equilíbrio, e desata o nó frágil com a delicadeza que usa para separar páginas de pergaminho do século XIX. Isso não é papel, é pele, observa Helena, virando a primeira folha translúcida contra a luz da vela e notando as veias azuis desenhadas na superfície irregular. A restauradora aproxima o rosto do documento, inspirando fundo para captar o odor de conservação, mas o ar que entra em seus pulmões tem o gosto inconfundível de cinzas e formol. Ela não catalogava livros raros, ela catalogava partes, gagueja Helena, deixando o documento cair no colo enquanto suas mãos começam a trepar descontroladamente. Helena abre a maleta de restauração com um estalo metálico e retira a espátula de osso, raspando a superfície da mesa para remover a cera derretida que escorre das bordas. A cera está derretendo para dentro, não para fora, nota Helena, observando o líquido negro acumular em um pequeno buraco no centro da madeira, formando uma poça minúscula. Ela insere a ponta da espátula no orifício, girando o instrumento até sentir o clique de um mecanismo de mola enferrujada cedendo sob a pressão do metal. Um cofre de pressão, sussurra Helena, puxando a espátula para trás e trazendo junto um pequeno cilindro de latão coberto por uma camada espessa de mofo verde. A restauradora limpa o cilindro com um pano de microfibra, revelando uma gravação em relevo que representa uma mão de criança segurando uma chave de ferro. Minha mão, essa é a minha mão, murmura Helena, traçando o contorno da gravação com o polegar enquanto um zumbido agudo começa a pulsar em seus ouvidos. Ela gira o anel superior do cilindro, alinhando as letras na pequena janela de vidro até formar a palavra MEDO, medo, lê Helena em voz alta, sentindo o ar da sala ficar gelado e condensar em uma névoa branca ao redor de seus tornozelos. O cilindro de latão se abre com um estalo seco, liberando um jato de ar viciado que carrega o cheiro adocicado de sangue seco e terra de cemitério. Helena enfiou 2 dedos no interior do compartimento, tateando as paredes internas até roçarem um objeto frio e pesado revestido por um tecido úmido. Não é uma joia, é muito grande, deduz Helena, puxando o objeto para fora e desembaraçando-o do pano preto que o envolvia como um sudário. Ela ergue o objeto diante da chama da vela, observando a luz atravessar o cristal lapidado de um olho de vidro que carrega uma íris verde claro idêntica à sua. O olho da boneca que eu quebrei, chora Helena, deixando o objeto escorregar de suas mãos e cair no assoalho, onde o vidro estala ao atingir a madeira. Uma gota espessa e escura despenca do teto, atingindo em cheio a bochecha de Helena e se espalhando como tinta fresca sobre sua pele pálida. Ela ergue o queixo lentamente, direcionando o facho de luz da vela para o teto de gesso rachado, iluminando a silhueta de uma criança deitada de costas, colada na superfície. Quem está aí em cima? Grita Helena, recuando um passo e pisando em falso no assoalho que cede sob o peso de sua bota. A figura no teto vira o pescoço em um ângulo impossível, revelando o rosto de uma menina de 7 anos com os olhos costurados com linha preta e a boca aberta num grito mudo. Helena solta a vela, que apaga ao tocar o chão encharcado, mergulhando a sala na escuridão total enquanto o som de uma risada infantil ecoa diretamente dentro de seu ouvido. Helena presses her spine against the damp wallpaper, sliding down until her knees. Hit the flooded floorboards. She sweeps her trembling hands across the murky water, feeling for the edge of the submerged rug. Her fingers catch on a wave, metallic and hidden beneath the floating debris. Avó, eu só quero ir embora, Helena whispers, her voice cracking as she pulls the rusted latch upward. The wood groans, splintering under her force as she aves the hidden floorboard as it. She reaches into the dark cavity, her nails scraping against wet stone until they close around a letter bullet. Helena drags the book to her chest, fumbling in her apron pocket to retrieve her brass book in all.
X-Tricks Deal Against the Stone Wall, Generating a Brief, Sparking Friction to Ignite a Piece of Oil Rag. The Small Flame Flares, Cast Long, Dancing Shadows Across Walls that Aren't Really Covered in Frantic Charcoal Scribbles. She rises the makeshift torch, squinting at the chaotic lines that form the shape of a tall, faceless woman. Isso não é real, é apenas um pesadelo de infância. Helena Mutters, Stepping Closer to Trace a Specific Stroke. Harton Suds de Charcoal, Revealing a Layer of Dread, Dark Red Paint Hidden Beneath the Black Dust. She drops the torch into a pud, plunging the room back into darkness as days of extinguishing fire echoes. Helena fumbles with the solemn pages, using the sharp tip of her auto carefully separate the glued parchment. The paper tears, exposing a Polaroid photograph tucked inside the back cover. She holds the picture up to the moonlight filtering through a cracked basement window. The image shows a 7-year-old Helena stand over a shattered porcelain doll, holding a iron scissors. Eu não fiz isso, eu não me lembro de ter feito isso, Helena Guys, dropping the photograph into the dirty water. She scrambles backward, her boot slipping on the algae covered wood as she tries to put distance between herself and the hole. Her shoulders lunge into a heavy oak shelf, sending a cascade of glass as crashing to the floor. Helena covers her head with her arms, curling into a tight ball as the shards slice through her denim jacket. The sound of shattering glass morphs into the distinct, rhythmic snipping of metal blades cutting through thick paper. She forces her eyes open, staring at the empty corner where the sound slows. A pair of small, mud-caked rainbows materializes from the shadows, sopping dust inches from her face. Você prometeu que nunca contaria a ninguém, a child's voice whispers, vibrating directly against Helena's eardrums. Helena thrusts her hand forward, her fingers passing through the freezing mist where the boot should be. She grabs the iron scissors from her tool belt, gripping the ugly shotgun her knuckle starny white. Eu sou a dona desta casa, eu mando aqui, Helena shouts, swinging the all blindly through the damper. The metal chip streak solid flash, eliciting a wet, gurgling gas from the empty space. Thick, black liquid splatters across Helena's cheek, burning her skin like acid. She wipes her face with her sleeve, searing the viscous fluid across her eyes and blinding her temporarily. Helena blinks furiously, using the ledger to wipe the stinging black fluid from her eyelids. The moonlight shifts, illuminating a heavy iron safe embedded in the stone wall behind the shattered shelf. She crawls toward the metal box, leaving a trail of blurry prints on the submerged floorboards. Helena presses her ear against the cold steel, listening to the fine, mechanical ticking coming from inside. She runs her fingers over the combination dial, feeling the grooves bore into the metal by decades of use. 7, 3, 9. Helena whispers, rotating the heavy brass knob to match the numbers from her recurring Gatmari. The dial clicks into place, but the heavy locking mechanism refuses to budge. She grabs the iron scissors again, jamming the sharp blade into the narrow gap between the safe door and the frame. Helena leans her entire body weight onto the handle, using the tool as a lever to force the rusted gears. A loud snap echoes through the chamber as the internal locking bar gives way. She pulls the heavy door open, revealing a single, pristine white envelope resting on a bed of dry ash. Helena reaches inside, her trembling fingers breaking the vac seal that bears her grandmother's crest. She unfolds the thick parchment,
hidden the elegant writing that details the exact location of the buried gold. O preço do silêncio está pago. Helena reads aloud, her voice hollow in the damp room. A sudden drop in temperature freezes the sweat on her neck, making her breath plume in the dark. She turns around slowly, holding the envelope up as a shield against the encroaching shadows. Dozens of small, mud-caked rainbows standing a perfect semicircle around the safe, blocking the only exit. Helena grips the scissors together, realizing the combination didn't open the safe to let her out, but to let them in. Helena ré com um passo trêmulo, o calcanhar de sua bota esmagando uma folha seca presa dentro da menor galocha amarela do semicírculo. Ela solta a tesoura no chão, o tilintar metálico ecoando pela sala úmida enquanto pressiona as palmas das mãos contra o ferro frio e liso do cofre. Avó, o que a senhora escondeu aqui? Helena pergunta, a voz falhando enquanto ela esfrega os dedos sujos de fuligem na barra da calça jeans. Helena puxa um diário encadernado em couro do bolso do casaco, os dedos tremendo visivelmente ao folhear até a última página que ela mesma restaurou na semana passada. Ela passa a polpa do polegar sobre a indentação fraca de um desenho infantil, sentindo as linhas de cera em relevo sob a pele sensível. Uma gota de condensação gelada cai do teto de pedra, respingando na página e borrando a tinta de uma data escrita 7 anos após a sua infância. Eu não vi nada, eu juro que não vi nada, Helena sussurra, as cordas vocais tensionando ao esfregar a tinta molhada com força excessiva e desesperada. Ela aperta o diário contra o peito, fechando os olhos com força quando uma dor aguda e súbita perfura a região atrás do olho esquerdo. A enxaqueca força a cair de joelhos, as unhas arranhando as tábuas do assoalho enquanto ela puxa o ar em golfadas curtas e desesperadas. Helena abre a boca para gritar, mas apenas um zumbido rítmico e infantil vibra de sua própria garganta, soando estranhamente familiar no ambiente abafado. Ela cobre a boca com as duas mãos, os olhos se arregalando de pânico ao reconhecer a melodia exata de seus pesadelos saindo de si mesma. Helena rasteja em direção à menor galocha, estendendo o braço para tocar a lama seca e rachada na ponta do pequeno calçado de borracha. A lama esfarela sob o toque dela, revelando uma inicial minúscula e entalhada na superfície, a letra H marcada profundamente no material amassado. Ela puxa a própria mão esquerda de volta, o olhar fixo na cicatriz fina e em forma de crescente em seu dedo indicador. Fui eu quem cavou o buraco, Helena diz, a voz caindo para um rosnado rouco e adulto que trai o tremor infantil de sua garganta. Ela se levanta abruptamente, chutando o semicírculo de galochas para os lados ao agarrar a pesada alavanca de ferro da porta do cofre. Helena torce a alavanca com toda a força dos braços, as dobradiças enferrujadas gritando quando a porta maciça finalmente cede e gira para fora. Ela enfia o braço na cavidade escura, um membro afundando até o cotovelo em uma pilha de tecidos macios e em decomposição que cheiram a mofo. Seus dedos roçam em algo duro e frio, puxando para fora uma caixa de música de prata oxidada e pesada do fundo do esconderijo. Helena gira a pequena manivela na lateral, as engrenagens travadas rangendo antes de liberarem uma melodia distorcida e metálica que preenche o silêncio. A melodia sincroniza perfeitamente com o zumbido que ainda vibra em sua garganta, fazendo seu estômago revirar e a bilha amarga subir. Ela larga a caixa de música, observando o objeto quicar e rachar ao meio contra o piso de pedra fria da sala. Helena se ajoelha ao lado da caixa quebrada, usando as unhas para forçar e levantar o fundo falso de metal com cuidado. Um pedaço de papel amarelado e dobrado escapa da fenda, planando devagar até pousar sobre o joelho dela. Ela desdobra o papel com as mãos trêmulas, erguendo-o a poucos centímetros do rosto para decifrar a caligrafia desbotada na luz fraca.
A memória não está enterrada, Helena, ela está sentada na sua cadeira de restauradora todos os dias, uma voz ecoa do canto escuro. Helena gira a cabeça em direção ao canto, os músculos do pescoço travando quando uma sombra alta se desprende da parede de alvenaria. Ela recua rapidamente de mãos e joelhos, as palmas escorregando nas pedras úmidas ao chutar os escombros para longe do corpo. A sombra dá um passo para a luz pálida da lua, revelando um par de galochas adultas cobertas de lama idênticas às infantis. Helena agarra um caco de prata quebrada da caixa de música, apertando a borda afiada até o sangue quente escorrer por sua palma. Ela ergue a lâmina improvisada, o peito ofegante enquanto força os olhos a focarem no rosto da figura parada à sua frente. A figura leva as mãos ao rosto e puxa uma máscara de borracha molhada, deixando o objeto cair sobre a pilha de galochas. Helena abaixa o caco alguns centímetros, a respiração presa na garganta ao encarar o rosto envelhecido e exausto de sua própria reflexão. Ela solta o caco ensanguentado, observando o metal tilintar contra a pedra enquanto a figura estende a mão enlameada em direção a ela. A figura dá mais um passo à frente, o som da lama molhada esmagando contra a pedra ecoando como um trovão na sala silenciosa. Helena fecha os olhos com força, sentindo a memória reprimida finalmente quebrar as barreiras e inundar sua mente com imagens de um passado terrível. Helena abre os olhos e encara a mão enlameada, notando que a terra escura escorre de uma manga de lã vermelha idêntica à que usava aos 7 anos. Ela recua um passo, tropeçando no caco de espelho, e sente o vidro afiado cortar a sola de sua bota através do couro fino. A figura de lã vermelha aponta um dedo sujo em direção à estante de carvalho no canto escuro da biblioteca, mantendo o braço esticado. Helena engole em seco, limpa o suor frio da testa com as costas da mão e caminha em direção à estante, arrastando os pés. Ela passa os dedos calejados pela lombada dos livros encadernados em couro, sentindo a textura familiar que sempre lhe trouxe paz em seu trabalho de restauração. Você me prometeu que nunca ia voltar aqui, diz Helena, com a voz rouca ecoando pelas paredes úmidas e frias da biblioteca. A figura baixa a cabeça em um movimento lento e contínuo, fazendo a lama grossa pingar no assoalho de madeira apodrecida. Helena puxa o pesado livro de anatomia da prateleira, revelando um buraco quadrado escavado na madeira onde repousa uma pequena chave de ferro forjado. Ela fecha os dedos ao redor do metal frio e sente uma onda de náusea subir ao reconhecer o brasão da família gravado na argola. Era o cofre debaixo do assoalho, sussurra Helena, ajoelhando-se ao lado do tapete persa e puxando a borda desgastada com as unhas quebradas. O tapete desliza para o lado, expondo as tábuas soltas que ela mesma, aos 7 anos, havia pregado com martelos de brinquedo. Helena insere a chave de ferro na fechadura oculta no centro da tábua e gira o pulso com força até ouvir o clique seco. A tábua salta para cima com um estalo alto, liberando um cheiro forte de cobre e terra molhada que faz os olhos de Helena arderem instantaneamente. Ela se debruça sobre a abertura escura, tateando o interior com os braços esticados até seus dedos tocarem a superfície lisa de uma caixa. Helena puxa a caixa de lata enferrujada para a luz fraca do abajur, tirando a tampa presa com um puxão brusco e revelando o conteúdo amontoado lá dentro. Não foi culpa minha, chora Helena, recuando de costas até bater na estante, enquanto as lágrimas quentes misturam-se ao sangue de seu corte. Helena tira os embrulhos de papel amarelado da caixa, revelando os dentes de leite da avó arrancados um por um. Ela pega uma das páginas amareladas, alisando o papel frágil com a ponta dos dedos para ler a própria caligrafia infantil descrevendo o porão. Helena vira a página amassada, observando o desenho a lápis de crayon que retrata a silhueta da avó trancada atrás da grade de ferro. A figura de lã vermelha dá um passo à frente, e a luz do abajur revela que não há ninguém dentro do casaco molhado.
Helena observa o casaco vazio cair no chão em câmera lenta, formando uma poça de lama vermelha que começa a manchar o tapete. Ela engatinha em direção à porta da biblioteca, arrastando a caixa de lata pelo assoalho rangente, sentindo o peso insuportável da culpa que carregou por 27 anos. Eu tranquei a porta do porão, diz Helena, apoiando as duas mãos na maçaneta de latão e girando-a com as palmas das mãos suadas. A maçaneta não cede, e Helena puxa a porta com o ombro, percebendo que a tranca de ferro foi deslizada do lado de fora. Ela encosta a testa na madeira fria da porta, sentindo as vibrações do vento lá fora, e ouve o som abafado de pás cavando a terra úmida do jardim além da parede. Helena desliza pelo batente até sentar no chão frio, abraçando a caixa contra o peito, e fecha os olhos com força ao ouvir o primeiro torrão de terra bater na janela.